Os chineses declararam seus planos ambiciosos de explorar a Lua, e existe a possibilidade real de que ultrapassem os Estados Unidos nesse empreendimento. Ao longo da história, a Lua tem capturado a imaginação da humanidade, servindo como fonte de mistério, encanto e especulação constante. Contudo, imagine se o que conhecemos sobre a origem da Lua, sua composição e sua verdadeira finalidade estiver baseada em equívocos. O que se acredita poderia estar totalmente distorcido? Em uma pesquisa surpreendente e inovadora, o renomado físico estadunidense Michio Kaku fez uma descoberta extraordinária sobre nosso vizinho celestial que desafiará os alicerces de nossa compreensão. Mas que revelações surpreendentes foram descobertas desta vez por Michio Kaku e como isso coloca em questão nossas crenças e conhecimentos tradicionais sobre a Lua? Junte-se a nós enquanto analisamos com detalhes as novas descobertas feitas na Lua e como elas podem mudar nosso conhecimento do cosmos. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade. Sua bateria dura 5 horas seguidas. Sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. É fascinante pensar sobre o motivo pelo qual não voltamos à Lua desde 1972. A missão Apollo 11 em 1969 foi extraordinária, marcando a primeira vez que os seres humanos pousaram lá. No entanto, as circunstâncias mudaram e avanços tecnológicos tornaram uma missão lunar mais viável. O renomado físico Michio Kaku recentemente compartilhou suas reflexões sobre os esforços para recriar aquele feito histórico. A China deu um passo significativo ao enviar uma sonda robótica para coletar amostras lunares, o que acrescenta intrigas à saga contínua da exploração lunar. Enquanto isso, o cientista estendeu suas congratulações à China por essa conquista notável, enfatizando que agora eles se tornaram o terceiro país a realizar esse feito, seguindo os Estados Unidos e a União Soviética. Por muito tempo, acreditou-se que a Lua era totalmente desprovida de água. Pesquisadores e cientistas têm realizado mais pesquisas para determinar o estado real da Lua. Michio Kaku acredita que a escassez de descobertas de água na Lua pode ser atribuída ao extenso intervalo de tempo entre missões de superfície. A primeira evidência de água na Lua foi descoberta em 2009, quando a espaçonave Chandrayaan-1 da Índia levou consigo um instrumento Moon Mineralogy Mapper da NASA. Desde que a existência de água lunar foi comprovada, os humanos ficaram curiosos e trabalharam para descobrir mais sobre a água lunar. Em 23 de novembro de 2020, uma nave espacial robótica, a sonda Chang'e 5, foi enviada para Oceanus Procellarum, significando um oceano de tempestades, que é na verdade um gigantesco mar lunar que aparece como uma enorme área escura da Terra, e pousou perto para Munzrunker. A sonda, contendo um coletor de amostras com uma furadeira IPA e um veículo de subida, começou imediatamente a coletar amostras lunares quando pousou na Lua em 1º de dezembro. Ela reuniu quase 2 quilos de material lunar, alguns escavados de até 2 metros de profundidade usando a broca da sonda. Ele foi lançado para um módulo orbital de espera acima da Lua, que finalmente devolveu os materiais à Terra em 16 de dezembro. A sonda teve que fazer todo esse trabalho dentro de 2 semanas terrestres antes do pôr do sol em Munzrunker, porque a sonda é movida a energia solar. O material trazido da Lua revelou a presença abundante de pequenas contas de vidro, denominadas microtectites. Estas são também referidas como vidros de impacto ou esférulas de vidro e são criadas quando meteoritos colidem com a superfície de um ambiente desprovido de atmosfera, como a Lua. Este impacto projeta pedaços da crosta lunar para acima da sua superfície. Dentro destas nuvens de fragmentos, minerais de silicato, submetidos a temperaturas extremamente elevadas devido à energia do impacto, se fundem, dando origem a estas minúsculas esferas de vidro que se depositam na superfície lunar, sendo este um fenômeno comum no satélite. A descoberta dessas microtectites indica que a Lua ainda possui água em quantidades significativas, não se restringindo a meras gotas, mas alcançando milhares, conforme relatado em estudos recentes e observações telescópicas.
A presença de água em áreas específicas da Lua poderia ser uma bênção para futuras missões espaciais, permitindo que astronautas aterrissem nessas zonas ricas em água, utilizando-a tanto como recurso vital para a tripulação, quanto como componente essencial na produção de combustível para foguetes, aproveitando o hidrogênio contido nas microtectites. De acordo com Michio Kaku, essas recentes descobertas fazem uma contribuição substancial para o nosso conhecimento em constante expansão sobre a água lunar. Bom, a descoberta de água lunar é legal, mas como ela se formou nessas condições e como pode ser extraída? Alguns pesquisadores da Academia Chinesa e 2 colegas europeus que têm como objetivo estudar esse fenômeno publicaram um artigo afirmando que essas informações enviadas pela sonda Chang'e-5 podem revolucionar nosso conhecimento e nos ajudar a entender melhor a origem da água lunar. Eles começaram seu artigo citando que a exploração lunar detectou quantidades substanciais de água na superfície da Lua nas últimas 2 décadas, confirmando que o gelo de água está preso nos polos onde há sombra quase o tempo todo, concordando ainda mais com a estimativa da NASA em 2010 de que as crateras do Polo Norte da Lua continham cerca de 600 milhões de toneladas de gelo. A NASA identificou uma densa camada dessas contas de vidro, conhecidas como microtectites, na superfície lunar. Com base nas observações e análises, os cientistas postularam que, ao longo de milênios, esses microtectites foram gradualmente soterrados pelas camadas superiores de rególito lunar, migrando progressivamente para abaixo da superfície. O que é particularmente intrigante é a origem da água encontrada dentro dessas esferas de vidro. Pesquisas revelaram que essa água não se formou na Lua de maneira convencional. Em vez disso, ela tem origem solar. Átomos de hidrogênio carregados positivamente, proveniente dos ventos solares, interagiram com essas contas de vidro. Ao penetrarem no vidro, esses átomos de hidrogênio se combinaram com o oxigênio presente, resultando na formação de moléculas de água. Esta descoberta fornece uma perspectiva fascinante sobre os complexos processos que ocorrem no ambiente lunar e o papel fundamental do Sol na formação de água neste contexto. De acordo com o exame dos átomos de hidrogênio presentes nelas, eles perceberam que, em altas temperaturas, as contas de vidro poderiam liberar parte de suas cargas de hidrogênio. Isso serve como um controle para o ciclo da água da Lua. Deve ser incrível observar que a Lua tem água renovável. Shen Hu, geólogo planetário da Academia Chinesa de Ciências, Instituto de Geologia e Geofísica, disse ao Live Science em um e-mail que a extração de água é relativamente fácil. As contas de vidro são coletadas primeiro e depois fervidas em um forno a alta temperatura. O vapor de água resultante é resfriado e a água líquida é obtida em uma garrafa. Michio Kaku acredita que essa descoberta impressionante sugere que a água pode estar presente em toda a superfície lunar, rompendo com nossas concepções anteriores e desencadeando um aumento de interesse entre cientistas e entusiastas do espaço. A descoberta dos esferolitos de vidro cheios de água trouxe muita emoção, mas não o suficiente para tornar a China uma forte competidora na corrida espacial. O que mais os colocou no centro das atenções? Junto com a descoberta de esferolites de água, outra descoberta emocionante foi registrada: um novo e raro mineral lunar cristalizado. Foi encontrado entre as amostras coletadas da Lua em 2020 e nomeada Chang'e-Site-Y. Este cristal colunar de fosfato recebeu o nome da deusa chinesa da Lua, Chang'e. Enquanto analisavam meticulosamente cerca de 1,72 kg de partículas de basalto lunar nos laboratórios, pesquisadores chineses fizeram uma descoberta inesperada. No processo de examinar essas amostras utilizando a técnica de difração de raio-x, no renomado Instituto de Pesquisa de Geologia de Urânio de Pequim, identificaram um cristal singular do mineral Chang'e-Site-Y. Esse achado não foi apenas surpreendente, mas também histórico. Permitiu à China juntar-se aos Estados Unidos e à ex-União Soviética, que haviam conduzido respectivamente as missões lunares tripuladas da Apollo e as missões não tripuladas de retorno de amostras da Luna, como uma das nações que descobriu um novo mineral na Lua. O cristal recém-descoberto era quase microscópico, com uma largura comparável a um fio de cabelo humano, medindo apenas 10 microns. Estima-se que tenha se formado há cerca de 1,2 bilhão de anos, tornando-se especialmente notável porque esta foi a primeira missão de retorno de amostras lunares desde os anos 1970. O cristal raro foi encontrado em uma região do lado da Lua conhecida por sua intensa atividade vulcânica no passado.
É composto de uma substância até então desconhecida pela ciência e poderá um dia fornecer energia ilimitada. O cristal lunar possui um componente crucial para a fusão nuclear, um método limpo de produção de energia que usa as mesmas forças que alimentam o Sol e outras estrelas, sem produzir gases de efeito estufa ou resíduos radioativos de longa duração. Chandrasekhar-Y contém hélio-3, um isótopo de hélio, que seria muito útil aqui na Terra. Segundo os cientistas, será uma fonte confiável de combustível para reatores de fusão nuclear. A fusão nuclear une dois núcleos atômicos para criar um núcleo mais extenso e mais pesado, sob calor extremo e pressão intensa. O elemento é raro na Terra, mas abundante na Lua, contendo quase 1,1 milhão de toneladas métricas nos primeiros metros da superfície lunar. Embora o hélio-3 tenha atraído a atenção dos cientistas por muito tempo como uma fonte potencial de combustível de fusão nuclear, os humanos ainda precisam construir um reator de fusão poderoso o suficiente para iniciar o processo. Os especialistas também não conseguiram prever o custo do hélio-3 como fonte de combustível, mas certamente será muito caro e quaisquer previsões feitas não seriam precisas, pois ainda é muito cedo para isso. Nos últimos anos, cientistas e pesquisadores trabalharam muito para encontrar outro processo para produzir energia nuclear. O método de fissão nuclear gera mais radiação e resíduos radioativos do que a fusão nuclear proposta, gastando mais energia no reprocessamento de combustível nuclear usado em urânio, plutônio e outros resíduos. O processo de fissão nuclear, processo pelo qual o núcleo de um átomo se divide em dois núcleos, liberando energia no processo, tem muitos problemas de segurança, que vão desde acidentes nucleares até desafios no descarte de seu subproduto radioativo de longo prazo. A fusão nuclear pode ser mais segura. A Agência Espacial Europeia está otimista em relação ao hélio-3, porque gera menos radiação e resíduos radioativos do que outros elementos. A identificação precisa dos locais na Lua onde o mineral Chandrasekhar-Y é mais prevalente pode abrir portas para uma revolução energética. Estimativas sugerem que, se conseguirmos extrair o hélio-3 presente, apenas 25 toneladas desse elemento poderiam fornecer energia suficiente para abastecer uma nação de 300 milhões de pessoas durante um ano inteiro. Notavelmente, essa quantidade poderia ser transportada de volta à Terra utilizando o compartimento de carga de uma única nave espacial. Tendo em vista essas projeções, o valor do hélio-3 pode ser estimado em impressionantes 3 bilhões de dólares por tonelada. Contudo, é essencial destacar que esses valores podem variar conforme mais pesquisas e estudos sejam realizados sobre o potencial e a viabilidade dessa substância. A perspectiva de tal riqueza e potencial energético já está atraindo a atenção global, sugerindo que pode haver uma corrida competitiva eminente no setor espacial. Grandes empresas comerciais e países com capacidades espaciais avançadas podem entrar em uma competição intensa, buscando estabelecer sua presença e direitos de mineração do hélio-3 lunar. Mas espere, ainda tem mais! Comentando sobre o alto valor do hélio-3, Aaron Olson, um bolsista de pesquisa em tecnologia espacial da NASA, afirmou que, de todos os vários materiais voláteis disponíveis na Lua, existe potencialmente apenas um que tem valor significativo na Terra. Se explorado de maneira eficaz, o hélio-3 presente na Lua poderia tornar-se uma exportação lunar de destaque, revolucionando a produção de energia global ao ser utilizado como combustível em reatores de fusão nuclear. A capacidade potencial de tal recurso apenas reforça a posição da China no palco espacial global. Em 2019, a missão lunar chinesa Chang'e fez outra descoberta intrigante. Enquanto navegava pelo lado oculto da Lua, o rover lunar da missão detectou uma substância com uma cor peculiar, assemelhando-se a um gel. Imediatamente, capturando a atenção dos cientistas, a missão foi adaptada para investigar essa anomalia. O rover U-22, essencial nessa expedição, foi redirecionado para estudar mais de perto esse material misterioso. Sob a orientação dos especialistas no Centro de Controle Aeroespacial de Pequim, o rover U-22 manobrou cuidadosamente em direção à cratera. Utilizando suas avançadas câmeras de desvio de obstáculo, o rover conseguiu aproximar-se da substância, permitindo uma investigação mais aprofundada dessa descoberta intrigante.
Eles não conseguiram identificar a substância, mas cientistas e pesquisadores apresentaram uma hipótese para explicar a situação. Eles afirmaram que a substância poderia ser vidro derretido produzido por meteoritos que impactaram a superfície da Lua. O astrônomo Harrison Schmitt e o geólogo Jiang Cernan não ficaram surpresos com as surpresas espaciais, pois encontraram uma partícula de terra cor de laranja perto do local da missão Taurus-Littrow, em 1972. Ao final da pesquisa, os pesquisadores concluíram que a sujeira alaranjada foi produzida há 3,64 bilhões de anos durante uma explosão vulcânica. As crateras na Lua são um registro dos ataques de asteroides nos últimos 3 bilhões de anos e são bastante semelhantes às da Terra devido à sua proximidade. No entanto, enquanto a Lua ainda apresenta sinais muito evidentes de suas crateras, as crateras da Terra diminuíram e são conhecidas como microcrateras. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe também um comentário com sua opinião, ela é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo.